E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos calcular o campo elétrico resultante em um ponto P do espaço, devido a uma distribuição contínua de cargas elétricas. Essa distribuição contínua é constituída por 4 fios que possuem densidade linear de cargas elétricas lambda. E eles estão dispostos no plano XY, observe a figura, formando um quadrado. Então, todas as medidas valem 2L em questão. Muito bem. Perceba que a origem do meu sistema de coordenadas coincide com o centro do quadrado. E o ponto P, onde nós vamos calcular o campo total, ele dista do centro do quadrado uma distância dzão. Observe a figura em questão. Aqui nós temos o eixo X, aqui nós temos o eixo Y e o eixo Z. Muito bem. Para calcular o campo elétrico resultante em P, nós vamos começar analisando a contribuição infinitesimal dE ao campo total devido a um elemento de comprimento dx e carga dq. Então, observe este elemento nesta posição. Perceba que esse elemento possui uma coordenada x a partir aqui da origem, ó, observe, e ele possui a correspondente coordenada y. E nós sabemos, observando a figura, que se o lado do quadrado mede 2L, essa coordenada y corresponde a simplesmente L, a metade de 2L, que é justamente esta medida aqui. Então nós estamos com um elemento infinitesimal de comprimento dx e carga dq, que possui coordenadas x no plano xy e y igual a L, que é justamente esta medida aqui, a metade do lado do quadrado. Muito bem. Bom, a contribuição infinitesimal dE vetor está nessa direção e sentido, pois a carga é positiva, estou assumindo que o fio está carregado positivamente, então o campo elétrico gerado por este elemento no ponto P é um vetor de afastamento. Nós podemos agora calcular dE vetor, o seu módulo. Então nós sabemos que dE ele é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga do elemento em questão, dividido pela distância, que é t elevado ao quadrado. Sendo lambda uma constante, nós sabemos que lambda é a razão da carga do elemento em questão por unidade de comprimento. Então, observe que esse elemento possui aqui, ó, um comprimento infinitesimal que eu chamei de dx, porque esse comprimento infinitesimal ele é paralelo ao eixo x em questão. Então nós temos um dx. Muito bem. Eu posso trocar então o dq por lambda dx. E com isso a expressão fica d igual, o lambda, como é uma constante, eu já coloco aqui, lambda sobre 4π ε0 e dx sobre t elevado ao quadrado. Então, observe a expressão em questão. Muito bem. Agora o nosso propósito é o de achar t quadrado. Vamos observar os triângulos na figura. Perceba que esta medida aqui, ó, ela vale x, devido à coordenada x do ponto do elemento em questão. Esta medida aqui, que eu ilustro, ó, observe esta medida aqui, ó, ela corresponde a x, perfeito. Esta medida aqui corresponde a L, porque eu tenho a metade do lado do quadrado. Então, se eu tenho L aqui e x, eu consigo determinar essa hipotenusa, que eu vou chamar de Hzinho simplesmente. Portanto, Hzinho elevado ao quadrado é igual a x, esta medida vale x quadrado, mais esta medida vale L, portanto, x quadrado mais L elevado ao quadrado. Agora, o H eu já conheço.
agora observe esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou ilustrando. Nós temos aqui mais um triângulo retângulo. Esse ângulo em questão também é reto. É um ângulo de 90 graus. Eu sei esta medida, que é o Hzinho. Esta medida é o Dzão. Então agora eu consigo achar T, fazendo mais uma vez o teorema de Pitágoras. Então T ao quadrado é igual a Dzão elevado ao quadrado mais Hzinho elevado ao quadrado. Então agora, unindo essas duas expressões, a gente obtém que T elevado ao quadrado é Dzão quadrado mais Hzinho ao quadrado, que é L ao quadrado, mais X elevado ao quadrado. Observe a expressão. Então agora a gente pode introduzir o T quadrado na expressão de dE. dE vai ficar lambda sobre 4π vezes ε0 vezes dx sobre t quadrado, que é x quadrado mais d quadrado mais L elevado ao quadrado. Fica claro qual é a variável de integração, é a variável x em questão. A variável x, se eu quiser percorrer toda a extensão desse fio, tendo aqui a origem O, o x vai ter que variar de menos L até mais L, pois a origem ela coincide com o ponto médio deste segmento. O y permanece constante e igual a L quando eu faço essa varredura. O y não se altera, por isso que eu troco aqui y por L. Bom, voltando à expressão original, eu posso utilizar aqui, chamar d quadrado mais L quadrado de ômega ao quadrado, para simplificar um pouco a notação. Então, depois eu recupero o d quadrado e o L ao quadrado. Então, eu posso substituir d quadrado aqui mais L elevado ao quadrado por ômega ao quadrado. Agora, vamos encontrar elementos de simetria para que essa expressão já nos forneça o caminho correto para a obtenção do campo elétrico total em P. Vamos observar a figura. Eu vou analisar agora um elemento infinitesimal de comprimento dx e carga dq posicionado neste lado do quadrado, nesta posição. Observe que eu tenho aqui um segmento de reta que vai unir os dois diretamente. Então vamos imaginar esta situação, pegando este par de fios. Imagine aqui os dois. Eu peguei um dx aqui na frente e eu vou pegar um dx correspondente aqui atrás. Este elemento de comprimento dx e carga dq gera no ponto P um campo elétrico dE vetor nessa direção e sentido. Este elemento vai gerar no ponto P um vetor campo elétrico nessa direção e sentido. Então dá para perceber que um dE estará para cá, o outro para cá. Consequentemente, as componentes horizontais se cancelam. E isso vai acontecer para o outro par de fios por simetria. Portanto, nos interessa aqui apenas somar as contribuições de dE na direção vertical. A partir dessa análise, eu posso obter dE na direção vertical, calcular o seu valor total para este fio e depois multiplicar por 4. Então, já que a gente sabe o que precisa ser feito, vamos introduzir aqui, para auxiliar nesse processo, um ângulo θ. São ângulos opostos pelo vértice, então θ e θ. Eu vou obter dE na direção vertical, na direção Z. Então, dE vertical é o dE que aqui se encontra, vezes o cosseno de θ. Então, basta multiplicar aqui pelo cosseno do ângulo. O cosseno de θ a gente tira da figura.
Cosseno de θ é o cateto adjacente D, nesse triângulo retângulo, dividido pela hipotenusa, que é o tzinho. Observe. Mais tzinho se encontra aqui, ó, o tzinho elevado ao quadrado. Perceba que tzinho ao quadrado é x quadrado mais ômega ao quadrado. Então, se eu sei o t quadrado, o t vai ser a raiz quadrada desse termo. A raiz quadrada desse termo vezes ele vai dar o termo em questão elevado a 3/2. Porque eu vou fazer x quadrado mais ômega ao quadrado elevado a 1 vezes x quadrado mais ômega ao quadrado elevado a meio, por ser uma raiz quadrada. Como o dzão é uma constante, eu posso colocar o dzão multiplicando a densidade linear. E com isso a gente obtém a expressão final para fazer a integração. Se eu vou somar todas as contribuições infinitesimais na direção vertical, então o campo elétrico vertical gerado por este fio vai ser a integral de dEV. Então eu vou fazer lambda-d sobre 4πε0, que é uma constante. A integral, como eu vou fazer a varredura no eixo x, eu vou percorrer toda a extensão deste fio, eu vou de menos L até mais L, porque o y permanece constante. Então eu vou de menos L a mais L de dx sobre x quadrado mais ômega ao quadrado elevado a 3/2. Observe a expressão em questão. Nós podemos resolvê-la facilmente realizando a regra da substituição, utilizando esta regra. Então nós podemos introduzir aqui uma função trigonométrica para fazer a regra da substituição. Neste caso, a gente pode utilizar o seguinte: eu vou chamar o x nessa substituição de ômega vezes a tangente de θ. Então observe a expressão em questão. Vamos chamar de alfa para não confundir com o ângulo θ da figura original. Ao fazer isso, eu sei que dx é igual à derivada dessa função em relação a alfa, então vai ficar ômega, derivada da tangente é secante ao quadrado de alfa, de alfa. Muito bem. A integral de baixo vai ficar... Eu vou trocar o dx por este termo, e aí embaixo eu vou ficar com x quadrado mais ômega ao quadrado elevado a 3/2. Então vamos ver o resultado disso. X quadrado mais ômega ao quadrado elevado a 3/2. O x elevado ao quadrado, ele vai dar ômega ao quadrado tangente ao quadrado de alfa. Só que eu estou somando com ômega ao quadrado. Então ficou ômega ao quadrado que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado de alfa. 1 mais tangente ao quadrado de alfa é secante ao quadrado de alfa. Só que isso tudo está elevado a 3/2. Então eu vou ficar com ômega ao quadrado elevado a 3/2 é ômega ao cubo. Então ômega ao cubo. Secante ao quadrado de alfa elevado a 3/2 dá secante ao cubo de alfa. Portanto, a nossa expressão ficou igual a este termo. Agora vamos na integração. Vamos substituir esses resultados abaixo. Eu tenho que o EV agora ele é lambda-d sobre 4πε0 que multiplica a integral. O dx é ômega secante ao quadrado de alfa de alfa dividido por ômega ao cubo vezes secante ao cubo de alfa. Depois eu retomo os limites de integração. Então aqui nós temos o ômega cancelando com ômega ao cubo, nos dando ômega elevado ao quadrado.
A secante ao quadrado de alfa, simplificada com secante ao cubo de alfa, nos dá no numerador apenas d alfa. Então essa é a nossa integração em questão. Vamos colocar aqui de forma geral, de um alfa 1 até um alfa 2. Consequentemente, o nosso E vertical ficou lambda d sobre 4πε0, que multiplica. A secante de alfa é 1 sobre o cosseno. Então, se aqui eu tenho 1 sobre cosseno, o cosseno vai para o numerador. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. A integral do cosseno de alfa é o seno de alfa. Logo, eu vou obter seno de alfa sobre ômega elevado ao quadrado. Não podemos nos esquecer do ômega ao quadrado. Então, eu tenho seno de alfa sobre ômega elevado ao quadrado de um alfa 1 até um alfa 2. Muito bem. Vamos retomar agora a variável x de integração. A gente sabe, a partir dessa expressão aqui acima, que construindo aqui um triângulo retângulo, colocando aqui o ângulo alfa, nós sabemos que a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a hipotenusa é a raiz quadrada de x quadrado mais ômega ao quadrado. Consequentemente, seno de alfa é o cateto oposto x dividido pela hipotenusa. Então nós podemos trocar agora o seno de alfa por x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais ômega ao quadrado. Então vamos trocar aqui na expressão original. Aqui eu vou colocar 4πε0 ômega ao quadrado vezes o seno de alfa, ele é x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais ômega ao quadrado, e agora sim eu retomo os limites de integração. Eu vou de menos L até mais L. Muito bem. Continuando a nossa análise. Agora, vamos fazer o seguinte. Quando o x vale mais ou menos L, não afeta a raiz quadrada. Então, o meu E vertical vai ficar lambda d sobre 4πε0 ômega elevado ao quadrado vezes 1 sobre a raiz quadrada de L ao quadrado mais ômega ao quadrado. Muito bem. Agora, o x, como não está elevado ao quadrado, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então vai ficar L menos o menos L. Então eu vou obter aqui 2L em questão. Lembre-se que a raiz eu já coloquei em evidência. A nossa expressão, portanto, ficou EV igual. Eu vou cancelar este 2 com o 4, restando 2 aqui. Então eu tenho lambda dl, observe a expressão, sobre 2πε0 ômega ao quadrado, vezes 1 sobre a raiz quadrada de L ao quadrado mais ômega ao quadrado. Esse é o nosso E vertical devido a um dos fios. Agora, como eu tenho que multiplicar o resultado por 4, eu já vou direto aqui, ó. Então, observe a expressão em questão. O E vertical de um fio sai de cena para entrar o E resultante. Então, eu vou multiplicar essa expressão por 4. Perfeito? 4 vezes o módulo dado.
Neste caso, simplificando o 4 com o 2, eu vou obter 2 no numerador e 1 no denominador. Para deixar a resposta correta, de acordo com os dados fornecidos pelo problema, eu vou recuperar dzão quadrado mais L quadrado. E com isso, o nosso E resultante ficou dado por, vamos lá, eu tenho 2 lambda dzão vezes L, tracinho de divisão, eu tenho π, ε0 que multiplica d quadrado mais L quadrado, então d quadrado mais L quadrado, que multiplica L quadrado mais ômega quadrado. Então, o L ao quadrado somado com esse L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado mais dzão ao quadrado, como eu estou em uma raiz quadrada, elevado a meio. Muito bem. Na notação vetorial, como os fios têm carga positiva, se eu colocar aqui o vetor E, ele está na direção positiva do versor K. Se os fios estivessem carregados negativamente, eu teria o mesmo módulo, porém menos K versor, porque aí o vetor campo elétrico estaria em P na vertical e para baixo, ao contrário de estar ali na vertical e para cima. Muito bem. Com isso, eu encerro este exercício. Até o próximo.